Olá, terceiro ano, vamos para mais um vídeo aula. Hoje vamos falar sobre as curiosidades dos animais. Trago aqui para vocês o ornitorrinco, né? Temos aqui o adulto e o filhote. Os ornitorrincos, eles nascem de ovos e se alimentam de leite materno, como os mamíferos. Mas eles têm a curiosidade que as fêmeas, elas não possuem mamilos. E, ao invés disso, o leite sai por dutos de glândulas mamárias em seus abdômenes e os bebês bebem o leite sugando do pelo da mãe. Aqui temos o peixe-boi. Eles têm um corpo roliço, cara arredondada, olhos pequenos. São conhecidos como os peixes-bois marinhos porque se alimentam de uma planta chamada capim-agulha. Ela se assemelha bastante com o capim que os bois se alimentam. Eles são encontrados em algumas praias e estuários. Estuários é o encontro do rio com o mar. Então, o peixe-boi ele se comunica através de pequenos gritos chamados de vocalizações. E a fêmea ela é capaz de reconhecer o grito do seu filhote, mesmo que eles estejam próximos de outros peixes-bois. O cavalo marinho ele é bastante curioso. Eles nascem a partir dos ovos que são incubados no interior do pai. Então, durante a fecundação, a fêmea do cavalo marinho ela transfere os ovos aos machos, que os mantém bem protegidos em uma bolsa. Aí, depois de um certo período de desenvolvimento, essa bolsa se rompe e sai ao exterior os filhotes. Mas essa não é apenas uma característica dos cavalos marinhos. Eles também são classificados como peixes e, no fundo do mar, eles mudam de cor para confundir os animais ao seu redor. Aqui eu venho mostrando para vocês algumas características dos morcegos. Alguns morcegos eles realmente se alimentam de sangue, mas não quer dizer que todos se alimentam de sangue, apenas alguns. Uns se alimentam de insetos, outros se alimentam de frutas. Então os morcegos eles ficam de ponta cabeça para economizar energia e eles são os únicos mamíferos que podem voar. Então o morcego tem características diferenciadas dos outros mamíferos, mas o fato deles mamarem, eles são considerados como mamíferos. E assim, ao contrário do que muitos pensam, eles não só prejudicam o meio ambiente, eles também acabam ajudando bastante o meio ambiente. Aqueles morcegos que se alimentam de frutas, os chamados de frutíferos, eles ao se alimentar de frutas, eles acabam, no seu voo, eles acabam liberando, deixando cair várias sementes. E essas sementes, ao cair em um solo fértil, elas acabam germinando. Então, da mesma forma que alguns pássaros têm essas características de se alimentar de uma fruta e no voo, eles acabam deixando cair sementes, e essas sementes são brotadas, os morcegos também têm essa função. Os principais tipos de animais ovíparos são classificados como anfíbios, aracnídeos, aves, insetos, mamíferos, moluscos, peixes e répteis. Então, a gente trouxe aqui um exemplo do ornitorrinco, do peixe-boi e do cavalo marinho. Então, aqui é uma classificação dos animais ovíparos, que são aqueles que põem ovos. Já aqui temos uma imagem de um porco e seus filhotes. O porco é um animal mamífero e também vivíparo, porque eles nascem da barriga da fêmea, se desenvolve todo o período de gestação do interior da fêmea e depois, no parto, eles são liberados. Aqui vou mostrar alguns exemplos de animais vivíparos e ovíparos com imagens ilustrativas, de desenhos animados. Uma outra característica para dos animais é que também há animais que são ovovivíparos. Então temos os animais ovíparos, os animais vivíparos e os animais ovovivíparos. Então, o ovíparo ele nasce de ovos, o vivíparo ele nasce da barriga da fêmea. E já o ovovíparo é uma mistura de ovíparo com vivíparo, que os animais eles têm ovos, os animais ovovivíparos, eles nascem de ovos, porém esses ovos eles são desenvolvidos no interior da barriga da fêmea e quando chega no final da gestação, esses ovos se expelem, eles
se chocam e aí ele já sai da barriga da fêmea já no formato do animal. Então, eles se desenvolvem nos ovos que se encontram dentro do corpo das mães. Esses ovos rompem dentro do corpo da mãe e na hora do parto nascem os filhotes, imediatamente ou pouco tempo depois do rompimento do ovo. Aqui é um ciclo, né, do tubarão. O tubarão, ele é um exemplo de um animal ovovivíparo. Eles têm os ovos no interior da fêmea, né, na barriga da fêmea. Esses ovos são desenvolvidos dentro do corpo da fêmea e depois esses ovos se eclodem, né, se estouram, se focam, se abrem, né, como a gente pode classificar, e já sai da barriga da fêmea já jovenzinho, já o formato já de como se fosse um jovem, né, já no formato de um tubarão mesmo. Até aqui é o desenho do nascimento, né, do tubarão recém-nascido, e aqui o tubarão jovem, até chegar novamente no tubarão adulto fêmea, para novamente passar por um novo ciclo, né, de gestação. Aqui temos 3 exemplos de animais. A vaca, né, e seu filhote, eles são animais vivíparos. Já a galinha, né, e os ovos é o víparo. E aqui é um desenho de uma raia, né, uma imagem de uma raia, que é ovovivíparo. Então, um grande abraço, espero que tenham gostado dessas curiosidades. E vocês podem também estar pesquisando na internet outras curiosidades, tanto desses animais como de diversos outros animais. Então, até a próxima. Até mais.